Vamos então ao nosso questionário. O nosso questionário está aí disponível em nosso site e também em outros sites a partir de quinta-feira à noite. Primeira pergunta dentro do texto áureo para completar. Favo de mel são as palavras suaves, doces para a alma e saúde para os ossos. Provérbios 16, 24. Dentro da verdade prática, a segunda pergunta para completar. As nossas palavras revelam muito do que somos, pois a boca fala do que o coração está cheio. Dentro da parte 1, o poder das palavras. Pergunta número 3. Como palavras podem matar? É evidente que, dependendo do contexto em que são faladas e por quem são pronunciadas, podem ferir ou até mesmo matar. Provérbios 18, 21, parte A. Este exemplo pode ser observado na vida conjugal, quando uma palavra ofensiva ou injuriosa, dita por um cônjuge, ofende e magoa o outro. Se não houver perdão de ambas as partes, o relacionamento poderá deteriorar-se. Provérbios 15, 1. Pergunta número 4. O que significa a palavra hebraica dabar e qual a importância das palavras? Significa palavra, fala, declaração, discurso, dito, promessa, ordem. Os temas contemplados pelo uso desses termos são, na maioria das vezes, valores morais e éticos. Salomão tem consciência da importância das palavras e por isso afirma: o sábio de coração será chamado prudente e a doçura dos lábios aumentará o ensino. Provérbios 16, 21. Dentro da segunda parte, cuidados com a língua, pergunta número 5. O que é a tagarelice e qual a consciência de Salomão sobre isto? Há um provérbio muito popular que diz: quem fala o que quer, ouve o que não quer. Este ditado revela a maneira imprudente de se falar, algo bem próprio do tagarela. Este personagem está presente na tradução do hebraico batá, pessoa que fala irrefletida e impensadamente. Não basta dizer, pronto, falei. É preciso medir as consequências do que se fala. E a melhor forma de fazer isto é compreender que, na multidão de palavras, não falta transgressão, mas o que modera os seus lábios é prudente. Provérbios 10, 19. Salomão tinha esta consciência. Provérbios 13, 3. Pergunta número 6. O que é maledicência e o que o Senhor diz sobre ela? O livro de Provérbios também apresenta conselhos sobre a maledicência. Ali a palavra aparece como sendo a sétima abominação, isto é, o ponto máximo de uma lista de atitudes que o Senhor odeia. Provérbios 6, de 16 a 19. O Senhor abomina, do hebraico toebá, a maledicência ou a contenda entre irmãos. No original, abominar significa sentir nojo de, e pode se referir a coisas de natureza física, ritual ou ética. Deus se enoja de intrigas entre irmãos. É a mesma palavra usada para descrever coisas abomináveis ao Senhor, tais como a idolatria, Deuteronômio 7, 25, o homossexualismo, Levíticos 18, 22 a 30, e os sacrifícios humanos, Levíticos 18, 21. Parte 3. O bom uso da língua. Pergunta número 7. Como usar a língua na edificação de nosso próximo? Como servos de Deus, somos desafiados a usar nossas palavras como um meio para ajudar nossos irmãos. Devemos ajudar nossos irmãos através de exortações, bons conselhos e também através do ensino da palavra de Deus e de seus princípios. 1 Coríntios 14, 26. Pergunta número 8. Qual a maior vocação de nossa língua? O melhor uso que se pode fazer da palavra é quando a empregamos para dirigir-nos a Deus em adoração. Todo crente fiel sabe disso, ou deveria saber. Provérbios 10, 32. O Senhor se agrada dos sacrifícios de louvor. Hebreus 13, 15. Esse é o segredo para uma vida frutífera e agradável ao Senhor. Efésios 5, 19 e 20. Não nos esqueçamos, pois, da maior vocação de nossa língua, louvar e exaltar a Deus. Parte número 4, Salomão e Tiago. Pergunta número 9. O que significa a expressão hebraica chama bem e o que revela?
Abundante no livro de Provérbios, a expressão hebraica chama bem ocorre 21 vezes com o sentido de ouvir, filho meu. Não há dúvida de que o emprego de tal linguagem revela o amor de uma pessoa mais experiente dirigindo-se a outra ainda imatura. É alguém sábio e experimentado na vida, passando tudo o que sabe e o que vivenciou ao seu aprendiz. Provérbios 1:8, 10, 15, Provérbios 3:1, 21, Provérbios 5:1 e 20, Provérbios 7:1. São mais de 300 conselhos como regra do bom viver. Segui-los significa achar o bem, e não segui-los é encontrar-se com o mal. Pergunta número 10. Qual a palavra de Salomão e Tiago aos mestres? Complete. Se por um lado Salomão se dirigiu ao discípulo, do hebraico filho, aluno, por outro lado Tiago falou àqueles que querem ser mestres. Os que pregam e ensinam a palavra de Deus têm de falar somente o que convém à sã doutrina. Tito 2:1. Em sua epístola, Tiago utiliza símbolos extraídos do cotidiano, mas carregados de significado. Ele usa aí freios, assim como o freio controla o animal, deve o crente refrear e controlar a sua língua. Ele usa aí o leme, se o leme conduz o navio ao porto desejado, deve o crente dirigir o seu falar para enaltecer a Deus. Ele usa fogo, uma língua sem freios e fora de controle queima como fogo, por isso mantenhamos a nossa língua sob o domínio do Espírito Santo. Ele usa imundo, a língua pode se tornar um universo de coisas ruins. Então o que fazer? Transformá-la num manancial de coisas boas. Então ele usa também veneno. O perigo reside em alguém possuir uma língua grande e ferina e, portanto, venenosa. Ele usa também fonte. Como fonte, a língua deve jorrar coisas próprias à edificação. Ele usa também árvore. A boca do crente, por conseguinte, deve produzir bons frutos. Portanto, usemos as nossas palavras para a glória de Deus. Tiago 3, de 1 a 12. Agora, dentro da conclusão, pergunta número 11, para completar. Vimos nessa lição os conselhos dos sábios sobre o bom uso da língua. A linguagem, como algo peculiar ao ser humano, é muito preciosa para ser usada iniquamente. Não permitamos, pois, que a nossa língua seja instrumento de um dos pecados que Deus mais abomina, a disseminação de contendas entre os irmãos. À luz da palavra de Deus, somos encorajados a andar em união, harmonia e paz. Portanto, com a nossa língua, abençoemos o nosso semelhante, pois assim fazendo, bendiremos também ao Senhor nosso Deus. Glória a Deus, aleluia.